Feito. Então, estamos gravando vídeo e também gravando a transcrição aí da aula, caso alguém precise, tá? Então, o que que eu estava falando? Então, na nossa matéria aqui, que é de otimização, nós dividimos essa matéria em três partes, né? Então, a primeira parte, que são as três primeiras aulas, o conceito de modelagem matemática, de uma forma geral, tá? A segunda parte agora, que nós vamos entrar a partir de hoje, vai ser uma continuidade de mostrar modelos que a gente chama de modelos clássicos ou problemas básicos dos problemas clássicos, mas para cada problema eu vou tentar trazer uma série de aplicações de coisas que a gente já viveu, de experiências que a gente fez em company, em projetos, em consultorias, ou seja lá como for, dentro daquele tema. E ainda explorando isso, possibilidades de possíveis projetos, possíveis TCCs, no caso de vocês, enfim, é, tentar mostrar para vocês todas, ou todas eu não garanto, né, mas uma grande quantidade de variações que podem ser encontradas na vida real, seja na vida acadêmica ou seja na vida prática mesmo, que a gente consegue abordar por esses problemas de otimização. Então, essa é a segunda perna, tá? da nossa disciplina. Falar um pouquinho sobre esses problemas e as abordagens e as variações que tem desse problema na vida real e na aplicação prática. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver é um problema, a gente vai entender esse problema, criar o modelo, resolver o problema. A partir de agora, né, principalmente nessa e na próxima aula, nós vamos ter mais frequentemente variáveis inteiras, variáveis binárias, né, que são onde realmente a gente acaba tomando decisões, modelos então mais complexos em termos de utilização de variáveis, mas não necessariamente mais difíceis de resolver, né? E, e aí a gente encaminha para a terceira parte lá do Pécora, que vai ser trabalhar com os problemas multicritérios, tá? Quando a gente tem duas ou mais condições ou critérios de avaliação do problema. Mas daí o Pécora vai entrar lá em detalhamento, principalmente quando ele for ver lá o método AHP. Eu não sei até onde que ele vai na parte ali, a gente não conversou sobre isso ainda. Tá? Tudo bem? Beleza, então? Algum comentário? O que que eu ia comentar aqui só é que a nossa dinâmica, ela, com certeza, ela vai ficar mais rica e vocês vão perceber isso se quando eu for explicando, for contando as histórias ou as variações, se vocês falar, opa, isso aí parece com um negócio que teve na minha empresa, daí conta a história para nós também. Então, isso agrega bastante valor, tá? Se vocês puderem, ainda mais aqui numa especialização, pensando que essa especialização aqui, ela é um primeiro contato para muitos de vocês com esse tema. Então, quanto mais a gente explorar as aplicações, quanto mais a gente explorar os possíveis problemas reais, mais interessante fica, né? Então, já passamos a fase agora do básico, agora vamos passar para a fase das aplicações. Beleza? Muito bem. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só me confirme aí que vocês estão vendo já o Excel Estamos vendo. e um Word aí. Estamos Beleza? vendo, sim, senhor. Beleza. Esse arquivo do Word ali eu já vou passar para vocês. E, inclusive, eu trouxe aí para o final da aula um exemplo que, rapaz, não lembro quem que me pediu sobre o agrupamento. A abertura de agrupamento e tal, de cluster, né? Eu tinha até anotado aqui projetos de expansão de redes, essas coisas assim. Então, eu trouxe um exemplo para a gente ver aqui em sala de aula, também salvo lá depois da aula, para que a gente possa entender um pouquinho mais essas aplicações. Ok?
Então vamos lá. É, esse primeiro problema aqui, chamado problema da mochila, ele é um problema bem clássico, tá? Então a gente fez na aula passada, na retrasada, eu não vou lembrar agora qual das duas, aquele problema do corte. E aí, até nesse problema do corte, a gente comentou que às vezes precisa de uma preparação anterior, né? Muito bem. Este problema aqui é mais simples que aquele lá, porque é um corte que a gente chama de unidimensional, assim como era aquele que a gente fez, porém mais simples ainda. Então, esse aqui é o pai de todos os problemas de corte, que é o problema que a gente chama de problema na mochila. Mas ele abre e aí a gente já conversou sobre isso, abre um parâmetro grande, um espectro grande de possibilidades, que é o que a gente chama de problema do corte e empacotamento. Tá? Então vamos entender esse problema e aí depois a gente discute ali as possibilidades, tá? Então lá, uma empresa precisa fazer um kit para exposição com finalidade de enviar nesse kit o maior valor agregado possível, né? Cada possível produto para ser colocado no kit recebeu um peso de importância. Muito bem. Aqui, ó, através de uma nota atribuída por diversos parâmetros. Muito bem. Então, aqui a gente já começa a ter uma análise é, agregada aí do que a gente vê na disciplina. Vou continuar lendo e eu volto aqui já, tá? Então, cada item possui um peso, então tá lá um peso, uma quantidade em gramas, e o kit está limitado ao peso total de 5 quilos, né? 5.000 gramas. Valor limite de transporte via malote. Dada a nota, a importância e o peso deste item, modela o problema de forma a maximizar a importância do kit. Ou seja, eu tenho um limite, então se eu somar tudo isso aqui, passa dos 5 quilos, e eu quero levar esses caras aqui o máximo possível de importância. Então, por exemplo, né? Por exemplo, se eu levar esse óculos especial aqui, que é a maior importância, ele já ocupa 3 quilos dos 5 disponíveis. E aí a grande pergunta é, será que então eu vou... então vou fazer assim, eu vou levar esses 3, mais 1, mais 400, mais 400, mais 200. Deu 5 quilos. Peraí, mas o objetivo aqui não é ocupar o máximo possível da mochila. Então, a ocupação da mochila em razão do peso, ela é apenas aquilo que eu tenho que respeitar, porque é o que eu posso enviar no malote lá, 5 quilos. Mas o que me importa mesmo é essa importância, essa utilidade aqui. Muito bem. Mas por que será que esse cara aqui é mais importante do que esse? Então, o óculos especial é mais importante do que o rádio. Como é que cheguei nesse 10? Que é exatamente essa frase aqui que eu tinha colocado para você. Cada possível produto para ser colocado no kit recebeu um peso de importância através de uma nota atribuída por diversos parâmetros. Então, aqui está um exemplo clássico e claro do que a abordagem de multicritério pode fazer para dentro de um modelo de programação linear. Isto é, então, o que é um problema multicritério? Imagine que você quer comprar um caminhão. Se o teu critério for preço, né, olha, eu quero gastar o menos possível, eu tenho lá 200 mil reais para gastar, comprar um caminhão. Você vai tentar olhar o caminhão mais barato possível e vai comprar o mais barato. Porém, difícil ser um único critério para comprar um caminhão, né? No mínimo, você vai olhar para o preço e para a tonelagem que aguenta. É um caminhão toco, um truque, uma carreta. Né? Ah, de 8 a 10 toneladas ali, um toco, de 12 a 18 toneladas, um truque, e acima de 18 toneladas, carreta. Então, no mínimo, eu tenho que olhar para essas duas coisas. Mas eu poderia para olhar para outros. Então, se a gente comparar só esses dois critérios, o dinheiro e a capacidade, né, a capacidade de carga, se olhar só esses dois critérios, ainda assim fica fácil decidir sozinho. Mas eu poderia ter outros critérios, como, por exemplo, o tipo da carroceria. É um caminhão baú, é um caminhão basculante, é um caminhão do tipo cegonha, é um caminhão com grade, é um, é um caminhão betoneira. Que tipo de caminhão que eu quero comprar?
Eu poderia olhar para outros critérios ainda. A parte do conforto. É para fazer viagem. Então, as coisas dentro do caminhão, elas têm que ser confortáveis. O motorista vai passar muito tempo ali dentro, sentado. Então, como que é o estofamento? Como que é os ajustes do veículo? Eu poderia olhar também para a força do caminhão. Se é um caminhão mais forte, mais fraco, eu tenho que gastar mais. Opa, começa. Eu posso olhar para a cor. Né? Eu tenho que olhar, você tem daquela cor da minha empresa. Pô, minha empresa inteira é azul. E aí, quando eu vou comprar, só tem caminhão verde. Puxa, não dá para ser um caminhão verde. Caminhão tem que encomendar a cor. Qual que é o grau de importância na cor para minha empresa? Tem que ser da cor da empresa ou pode ser qualquer outra cor? Então, quando você começa a colocar esses diversos critérios, quanto mais critérios você tem, mais difícil é escolher uma alternativa. E quando você compara esses critérios para essas alternativas, aí você tem caracterizado o que é um problema multicritério. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, por que é melhor uma luva que tem uma importância 6 do que um tênis que tem importância 3? Bom, a gente não sabe aqui o contexto, né? Então, reparem que eu posso abordar um problema de simples, como esse da mochila, onde que, para preparar os dados, vou aplicar, eu vou aplicar uma técnica multicritério para definir a importância. Então, pode ser que essa importância aqui veio do uso do representante que vai lá para a exposição. Pode ser que veio do valor agregado que gera em relação às vendas. Pode ser que esse item esteja relacionado com o mercado que ele já possui dentro da empresa. Pode ser que esse produto esteja relacionado com uma diretriz econômica da empresa. Pode ser que esse produto seja relacionado com uma vantagem competitiva. Quer dizer, eu tenho diversos critérios que eu poderia, olhando individualmente para cada critério, escolher produtos diferentes. Então, eu tenho que transformar tudo isso em um único termo, em um único valor. É isso que os métodos multicritérios fazem. E mais, eles dão essa escolha quando você quer. No nosso caso aqui, a gente não precisa, porque eu não quero fazer uma única escolha. Eu quero escolher um conjunto desses itens, desde que caibam, aqui no caso, a única restrição é o peso, desde que caibam dentro da mochila, dentro do kit. Tá? Então, ao aplicar, por exemplo, esse método HP, Analytic Hierarchy Process, a gente consegue ter como resultado final esses pesos aqui. 6, 7, 3, 2, 9, 5, 2, 10. Ou seja, aqui a gente começa a pensar dentro da empresa que, por vezes, o problema que eu vou encarar, ele não é de solução imediata. Eu tenho que fazer algum tipo de trabalho para preparar os dados para que eles fiquem na condição para que eu possa fazer o modelo de programação linear. Então, isso explica duas coisas que acontecem hoje no mercado. Explica. A primeira, por que não é tão utilizado assim? Porque a gente tem pouca gente que está disposta a aprender essas técnicas de otimização. Né? Vocês aqui são a exceção. Mas quantos estão dispostos a fazer o que vocês estão fazendo? Então, as empresas elas estão com dificuldade de fazer esse passo por uma questão de base, vamos chamar assim, de base acadêmica, né? Base matemática. Muitas vezes, o chefe, o gestor de um setor, ele não gosta da parte matemática. Ele quer que as decisões, todas elas sejam de um racional lógico, ou um racional comercial, ou um racional de sustentabilidade, ou um racional de RH. Mas nem tudo é uma única variável, nem tudo é um único critério. Então, quando a gente reduz, simplifica demais o problema, a gente perde a oportunidade de levar em consideração outras coisas. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é que nem todo problema que a gente vai ter na empresa
a aplicação da modelagem ela é imediata. Ou seja, eu preciso trabalhar a lógica do problema, os dados do problema. Se eu não tenho esses dados, como é que eu vou obtê-los? Qual é o processo de obter? Qual é a recorrência de resolver esse problema? E tudo isso cria o que nós chamamos de uma metodologia, tá? Uma abordagem. Opa, então a minha abordagem é essa, eu preciso gerar esse banco de dados, eu preciso que lá, agora, cada empresa vai ter um nome, né? O pessoal da TI, ou o pessoal de dados, ou o pessoal de data science, seja lá o nome que a empresa dá para isso aí. Ó, eu preciso que essas tabelas estejam preenchidas, esses dados sejam atualizados semanalmente, diariamente, mensalmente. Eu preciso que isso aqui esteja disponível assim. Eu vou consumir isso aqui a cada 3 dias, a cada 2 dias, a cada evento. Então, toda essa abordagem da execução de um problema é o que é o segundo critério que dificulta a implementação. Dificulta a implementação. Então, quanto mais gente a gente tem que toma a decisão, que consegue fazer isso, que consegue visualizar num problema simples como esse. Um problema simples como esse. Ah, eu tenho lá, se não me engano, que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. São 9 itens. Dos 9 itens, eu tenho lá uma mochila que eu posso enviar por transporte via malote, que é no máximo 5 quilos, e eu tenho que colocar qual que é o melhor conjunto. Reparem lá que, por exemplo, eu posso levar itens levinhos, 30 gramas, mas ele tem peso 2. Eu tenho um outro aqui, item que tem peso 2, mas ele já é um pouquinho mais pesado, que é 100. Compensação, eu tenho um item que é super importante, mas é super pesado. Ou um item que tem média importância e é levinho. Ou seja, como é que eu vou fazer esse grupo? Como é que eu vou separar quais eu quero? E qual que eu vou descartar? Então, na solução prática disso, o que acaba acontecendo? Pega lá a pessoa que geralmente trabalha com isso, ou que sempre faz, e o critério passa a ser a cabeça dela. Ah, porque eu tenho experiência em, como que é o nome ali? De exposição. Ah, eu tenho experiência em exposição. Mas quem disse que a sua experiência é o que vai ver? E aí faz 10 anos que vai na exposição e faz 10 anos que a exposição não tem retorno nenhum. Ah, grandes coisas. Grandes porcaria. Faz 10 anos que está fazendo escolha errada. E é um problema simples. Então, esse é a nossa primeira oxigenação do problema hoje. Às vezes um problema extremamente simples como esse tem uma série de coisinhas que estão agregadas a ele. Então, como que eu chego nessa importância? Pode ser alguém chutando, mas pode ser um levantamento real de vários critérios. E aí aplica o método multicritério. Tá? Muito bem. Entendido essa primeira lógica. Então, agora vamos para o problema. De novo, aquela história. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só abrir o microfone aí e falar. Tá? Não precisa levantar a mão aí, é só abrir o microfone. Então, toda vez que a gente tem um enunciado aí, um problema que está bem definido, o primeiro passo é responder a pergunta: o que eu quero saber? Então, o que eu quero saber aqui é qual item eu devo levar na mochila. Mas essa pergunta, qual item que eu vou levar na mochila, ela não responde bem o que eu quero. Então, aqui a gente vai começar a ter lógicas de fazer essa pergunta também um pouquinho melhor. Porque conforme a gente vai tendo experiência, a gente vai começando a fazer as perguntas da maneira correta. Não, é normal, não é? Quando você está numa empresa nova, um cargo novo, às vezes você faz umas perguntas sem pé nem cabeça. Faz sentido, você não conhece nada. Mas com o tempo você vai se acostumando até com o linguajar, né? Vai já aprendendo as siglas, você vai aprendendo os termos que o pessoal usa e tal. Por exemplo, não sei se tem alguém aqui que é do exército, mas quem é do exército chega assim, ô, me dá um bizu. Tem um monte de gente aqui que não sabe o que é dar um bizu. Eu nunca fui do exército, mas tive muito amigo que é, dá uma ajuda. Então tem termos, se você for, por exemplo, trabalhar na Renault, aqui no Paraná, eles falam, é quase Klingon o que eles falam, porque é tanta sigla, que você não consegue entender direito o que eles falam. É um monte de sigla.
Passa 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, opa, em 15 dias, quando você percebe, você está falando em siglas. Porque é tanta sigla que acontece que você acaba se acostumando. Então, tudo isso é normal no primeiro momento. Então, assim como esse linguajar da empresa, o linguajar, a pergunta do o que eu quero saber, também vai se adaptando conforme a gente vai aprendendo. Então, neste caso aqui qual objeto devo levar dentro da mochila? Mas se eu for individualizar, eu devo ou não levar cada objeto dentro da mochila? Percebo que na hora que eu mudo para eu devo ou não levar cada objeto, já me dá uma ideia de sim ou não. Cada objeto eu levo sim ou não. Objeto tal, eu levo sim ou não. Ou bem, sim ou não é uma variável binária. Então, definição das variáveis de decisão vai ser um xi igual a 1 se o item I for selecionado para o kit e 0 caso contrário. Não é isso? Então, se eu vou levar a luva, então vou chamar a luva de 1, objeto 1. Então, se x1 for igual a 1, quer dizer que a luva foi para dentro da mochila. Se o x1 for igual a 0, quer dizer que a luva não foi para dentro da mochila. E assim para x2, que é o avental, x3, que é o tênis, x4. Então, é um binário. É ou não é? Né? É ou não é? Muito bem. Então, aqui eu vou criar 9 variáveis. Então, o meu I aqui, eu vou colocar numérico, tá? Para não ter que ficar escrevendo o nome de cada item lá. Então, caso contrário, I indo de 1 até 9. Então, vamos lá. Então, o x1, o xi é igual a 1 se o item I for selecionado para o kit e 0 caso contrário. Fechado? Muito bem. O que que eu quero? O que que eu quero aqui? Eu quero agora, dado que a minha variável que eu quero saber é essa, como é que eu meço o valor agregado do meu kit? Veja que não é pelo peso, é pela importância. Eu quero que o meu kit seja o mais valioso possível. Então, é a importância, o valor agregado dela que eu quero maximizar. Então, eu vou maximizar, né? Então, vamos colocar aqui função objetiva. Maximizar uma função lá que vai ser 6 vezes o x1 mais 7 vezes o x2 mais 3 vezes o x3 mais e assim por diante até 6 vezes o x9. Tranquilo aí? Tudo bem? Bem simples, né? Veja, neste caso aqui, o problema da mochila, ele tem apenas uma restrição, mas poderia ter mais, não poderia? Poderia ter uma restrição, por exemplo, lá, peso, volume. O peso é 5 quilos, mas o volume não pode passar de uma certa caixa. Opa, não faz sentido falar isso? Ó, tem uma caixa, tem que levar uma caixa, não dá para passar numa certa caixa. Então, eu poderia ter duas restrições. Eu poderia colocar lá, olha, eu poderia ter uma restrição do tipo assim, eu quero agregar o máximo de valor possível, porém o valor monetário está limitado a, sei lá, R$ 500. Por quê? Porque se eu colocar muito mais valor do que naquela caixa, se me roubarem, me causa um dano. Então, pode acontecer. Então, teria peso, volume e uma limitação máxima de valor real ali dentro. Faz sentido isso ou não para vocês? Então, aqui começa a eu dar um exemplo para vocês. Esse mesmo problema, o problema da mochila, ele pode ser encarado como o carregamento de um caminhão. Tá? O carregamento de um caminhão. Então, eu vou colocar uma quantidade de itens. Teve uma época que nós fizemos um projeto aqui de roteirização para uma empresa que entregava bebidas alcoólicas, que a gente chama de bebidas quentes, né? Bebidas quentes de alto valor agregado. Então, os uísques e vinhos e tal, isso tinha aqui no caminhão. Mas eu tinha lá volume, tinha peso, que era a restrição, né, do caminhão, mas eu tinha um valor máximo. Na época lá não podia passar, se não me engano, puxa, foi 2018.
de acho que 20 mil reais. Então, a soma dos produtos que estavam lá dentro não podia passar de 20 mil reais ou 15 mil reais. Era um valor assim. Por quê? Porque o seguro não cobria. Então, o que acontecia? Ia um caminhão relativamente grande para uma carga que não ocupava um terço da carga, do caminhão. Então, eu tinha capacidade em termos de peso, eu tinha capacidade em termos de volume, mas do seguro contratado daquele produto, fala assim, ó, eu só pago o seguro se roubarem o caminhão ou saquearem o caminhão, eu só pago o seguro se o valor total que tiver aí não passar de 20 mil reais. Estou dando um exemplo aqui, eu não lembro qual era o valor. E aí o caminhão ia vaziozão. Então, e mais, o seguro não permitia, inclusive, o aproveitamento do espaço para fazer uma segunda carga, porque daí teria que abrir o caminhão, né? Depois sair da fábrica, da distribuidora aí para o cliente, teria que abrir o caminhão, então eles não permitiam abrir o lacre do caminhão depois que fechado. Quer dizer, problema extremamente real, e é exatamente a mesma coisa de um problema simples como esse, um exemplo acadêmico como esse. Então, eu tinha lá um limite de peso, limite de volume, mas tinha um limite de valor de dinheiro também, por causa do seguro, por uma restrição operacional do seguro. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, ó, o meu peso total não pode passar de 5 mil gramas, 5 quilos, tá? Tá aqui, ó. Pode passar de 5 quilos, 5 mil gramas. Então, se eu multiplicar o peso de cada item, na hora que eu faço a mesma coisa que eu fiz em cima, então, por exemplo, lá, 200 gramas vezes o X1, se eu levar o X1, isto é, se o X1 for 1, eu coloco 200 quilos 200 gramas na mochila e acrescento 6 na minha função objetivo. Se o X1 for 0, eu não acrescento 200 na mochila, eu não agrego 6 na função objetivo. E assim por diante. Mais 400 vezes X2, mais, e assim por diante, até, vou colocar ó, os dois últimos lá. 3.000 vezes o X8, mais 50 vezes o X9. Isso aqui, obviamente, tem que ser menor ou igual a 5.000. Muito bem. XI aqui é binário, 1 ou 0. Então, está aqui definido nosso problema. Então, vocês vejam que o exemplo é muito simples. Tem uma função objetiva e uma única restrição. Então, esse aqui é o problema da mochila. Tá? Vamos resolver ele? A gente vê o resultado que vai dar? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. X1. Vou colocar aqui do lado. Esse problema parece até tão simples que dá para resolver sem o solver, parece até, né? Pode tentar, enquanto eu estou preparando aqui, tentem fazer de cabeça. Eu fiz uma tentativa aqui, depois a gente compara. É 8, 9. Então tá aqui. Então deixa eu só centralizar aqui. Aqui estarão as variáveis. Essa estrutura que eu falei para vocês nas outras aulas, tá? Essa estrutura aqui é uma estrutura que, quando aumenta o número de variáveis, ela fica longa. Eu vou fazer ela com 30 variáveis, 30 colunas. Não cabe na tela, raça para lá, raça para cá. Porém, é uma estrutura que você não vai errar nunca. Claro que não é a única maneira. Então, hoje a gente vai ver uma outra forma de estruturar um problema na segunda parte da aula de hoje. A gente já vai ver uma outra forma de estruturar. Mas, apertou, puxa, não sei o que fazer, na planilha do Excel, pelo menos, vai para essa, tá? Eu vou resolver isso aqui no Python também. Quer dizer, eu já preparei para vocês verem no Python. A gente chegou a falar do Python na última aula, não chegou? Chegou, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Ó. Então, agora aqui a minha função objetivo, vou digitar aqui, ó. 6, 7, 3, 2, 9, 5, 2, 10 e 6. E os pesos aqui, 200, 400, 400, 100, 1.000, 200, 30, 3.000, 50. Pula duas e 5.000 aqui no final. Lembrando que essa aqui é a coluna onde que eu vou colocar a restrição, né? A relação aqui de menor ou igual. E aqui eu vou colocar o nosso somar produto. Então, sempre eu seleciono as variáveis
fixo as variáveis nessa estrutura, fixo as variáveis, ponto e vírgula, e aí seleciono os coeficientes. Sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem, não. Sempre essa lógica? Sim. Aí eu, Cassius, gosto de pintar lá a função objetiva de amarelinho, porque eu acho que é mais fácil de estruturar. Então, só uma conferida, né? Opa, azul, amarelo, vermelho, tá aí, bacana. Beleza, vamos lá agora para o OpenSolver. A gente falou que é usar. Então, agora eu vou maximizar a tela aqui. Esqueci de maximizar antes. Maximizar a tela do OpenSolver. Tá? Então, esse aqui é o OpenSolver. Se alguém tiver dificuldade em instalar o OpenSolver, entra em contato, a gente faz uma chamada, eu ajudo a instalar no computador aí, compartilha a tela, sem problema nenhum, tá? Para fazer os trabalhos, se quiser usar o OpenSolver. Se quiser usar o Python, fica muito mais fácil daí. Tá? Mais fácil de corrigir, mais difícil de aprender, mais fácil de corrigir. Então vamos lá. Função objetivo. Função objetivo é esse que está em amarelo. Eu quero maximizar. Variáveis. Tá aqui as minhas variáveis, o que está com borda. Então, beleza. Restrições. Eu só tenho uma restrição operacional, que é a soma dos pesos utilizados tem que ser menor ou igual a 5.000. Adicionei a restrição, mas tem que tomar cuidado aqui agora. Então, isso aqui que é o novo de hoje. Não é tão novo hoje, mas uma lembrança muito forte, né? As minhas variáveis têm que ser binárias. Então, eu tenho que declarar as variáveis binárias. Eu tenho que escrever lá, ó, de D12 a L12 são binárias. Tá? Ok? Aqui, ó, mais uma lembrança. Toda vez que eu tenho variáveis binárias ou variáveis inteiras e eu estou usando o OpenSolver, não esqueçam de clicar aqui nas opções e aumentar aqui, ou melhor, diminuir o percentual muito. 5% é muito grande. Não vai chegar na solução ótima, vai parar antes. Então, eu coloco lá um 10 a menos 6. 3, 4, 5, 6. Depois da vírgula, 5 zeros e 1. Tá? Coloco esse cara aqui para ele dar o resultado ótimo. Aí sim, salvo o modelo. Lembra que o OpenSolver ele fica todo coloridinho aí. Né? Ó, o Bzinho aqui, ó, as variáveis binárias. Bacana. Vou esconder. Posso mostrar aqui no Show or Hide Model. E resolvo o problema. Muito bem. Então, quem que ele deixou para trás? Apenas o 3. Ó, e agora você vê a solução manual aí. Mas, deu certo ou não deu certo, Daniel? Deu certo, professor. É que, bom, essa foi relativamente. Eu fiz uma divisão pelo índice de importância e o peso, então eu sabia quanto que cada grama acrescentava no meu total, né? Uhum. Daí eu ordenei por ela e vi que dava 5.380 no total, e tirando que 400 gramas com menor Uhum. peso era o item 3. Beleza. Então agora a gente vai fazer o seguinte teste. E aqui vai valer para a galera. Nós vamos fazer uma competição, eu e o Daniel. Nós vamos mudar agora o peso da mochila para 3.200. Vamos ver quem termina antes? Eu terminei. Eu Tô terminei, tá aqui lá no outro na tela. computador aqui, ó. Ah. Perceberam então, galera? Aqui, ó. Eu troquei um parâmetro e apertei o botão. Só isso. Mais Não, nada. aqui demorou. Aqui foi só É, o item 10 e o item 5. É esse. beleza? Então, aqui ele só deixou o item 10 de fora. Só o item 10, porque aí coube lá 2.380. Então, reparem isso, galera, que quando a gente modela, veja, a lógica que o Daniel fez é correta e poderia ter várias outras lógicas. Mas o modelo é muito fácil, troca o parâmetro e aperta o botão, troca o parâmetro e aperta o botão. Tá? É muito mais rápido. Então, o primeiro é sempre mais difícil, mas o próximo é muito mais rápido. Tá? Dúvidas daqui desse modelo, não? Ô, Cássio, só Oi? para eu ter uma dúvida rápida, Claro. ali na linha 13, qual que é a relação, a fórmula? Qual é o conceito dela? Sempre é o somar produto, né? Não, não, É, é o multiplicar peso. 6 por um mesmo? Qual que é a lógica? Porque isso aqui é o peso do item 1. Ah, se ele é verdade, se ele vai ou não, né? Se ele vai, e 6 aqui é vezes se um é ele vai ou 6. não vai.
Se ele for não, quer dizer que ele não vai. Quer dizer, eu não agrego esse. Isso aqui é importância máxima. Tá, valor adimensional. Isso aqui, importância não tem unidade de Ah, medida, sim. né? É É que só. eu tava, enquanto você estava explicando, eu estava pensando aqui, pode ter outros problemas, Uhum, tanto para esse como para outros, que você uhum, pode ter opções de quantidade, né? Para claro. o item 1, não lembro o que que é. Tem um aí que é óculos, você pode ter lá 3 óculos ou 10 óculos e quero ver quantos eu levo. Ah, bom. Se eu trocar aqui a minha variável de binária para inteira, aí o que eu estou fazendo é, eu estou permitindo levar mais do que um aqui dentro. Opa. Então veja que agora a gente começa a brincar com isso, né? Eu posso começar a ampliar. Pô, se eu transformar as variáveis de binárias para inteiras, agora eu vou tentar colocar o máximo possível com o maior item. Eu tenho dois critérios aí, duas coisas. Só que como as duas são de maximizar, numa única função objetivo, eu faço somente trocando o tipo de variável. Todo mundo entendeu essa lógica aí que eu falei agora? Por exemplo, eu poderia. Concorda que aqui eu estou colocando um. Se as variáveis fossem inteiras, vamos fazer esse teste, ué. Não podemos fazer esse teste? Se as variáveis fossem inteiras, então eu venho aqui ó, na restrição que é binária e troco para inteira. Qual que é o máximo que vai acontecer? Explodir o computador e eu perder todos os dados do meu computador, não é isso? E colocar o vírus na empresa. Não, não vai acontecer nada. Fica sossegado, vai lá, roda. Desde que a gente entenda o que está acontecendo, está tudo certo. Ó, salvei o modelo, não mudou nada, só que agora as variáveis não são mais binárias, são inteiras. Então, essa é uma grande vantagem do modelo. Eu faço uma pequena alteração, e essa pequena alteração, em termos de avaliação, pode ser qualquer coisa. Agora, vamos rodar, não rodei ainda. Não é automático. Opa, olha só o que ele fez. Colocou 64 itens 9. Claro, ele tem uma importância 6 e é levinho, colocou, entupiu esse cara aí de coisa levinha. Opa, resolvi, cheguei no ótimo. Agora a gente está começando a falar de modelagem de verdade. Esse resultado aqui é o resultado real? Provavelmente não. Por quê? Cássio, Porque não é só colocar inteira, né? Talvez eu tenha que ter um limite máximo de cada variável que eu tenho que. Ó, eu posso levar no máximo 3 desse, no máximo 5 do outro, um daquele. é, não pode. Ah, É isso aí mesmo. não é isso? Então, vejam que o problema da mochila é só o problema base. Que é eu vou colocar ou não vou colocar. Tudo que a gente for fazendo a mais já são possíveis variações que eu posso encontrar na vida real. Opa, eu posso colocar mais de um. Opa, aqui eu tenho um valor de agregação, como é, vamos pegar ali a medida que o Daniel inventou ali, né, que é ó, o peso dividido pela importância, É ou a importância importância dividido pelo peso. a Isso, importância né? dividido pelo peso. Então, ele criou uma unidade de medida dele que é o valor da agregação. E aí ele, obviamente, que se eu posso colocar vários, ele vai colocar tudo possível daquele que é o maior, por óbvio. Então, maior valor Pro- agregado. prof- O Professor, Ca... só uma dúvida. Vai, manda lá. Ah, e se eu penso como é que eu colocaria uma restrição, assim, por exemplo, dizendo, tem itens que são incompatíveis dentro dessa mochila. Por exemplo, se eu levar o Boa, óculos, eu não vou levar a luva. boa. Como é que eu faço essa restrição? Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Vou voltar para o binário, tá? Primeiro Uhum. vamos voltar para o caso base, senão a gente se perde. Fechado. Então, update de restrição, salvei o modelo, rodei, tá aqui. Beleza. Então agora vamos pegar esse exemplo que você fez ali. Qual que era? A luva e óculos não podem estar A juntos. luva e o óculos. Né? A luva e o óculos não podem ser. Então, eu tenho aqui, vamos escrever aqui, ó. Luva, que é o meu X1, não é isso? Uhum. E o óculos, que é o meu X8. Isso. Então, esses dois caras, eu vou colocar aqui, são incompatíveis. Uhum. Alguém tem algum exemplo aí? Eu consigo lembrar um bem fácil, de produtos Carga incompatíveis que não química. podem na mesma carga. É carga química, né? Carga química tá lotado disso, né? Remédios.
Se for no mercado, mais fácil ainda. Comida e material de limpeza, teoricamente, é proibido por ele levar no mesmo caminhão. Teoricamente. Não que ninguém faça isso, né? Mas, né, teoricamente, não pode fazer. Quando Ok? se faz importação por meio de NCM, às vezes tem algumas restrições que o fisco pede para não configurar produto acabado. Tem uma série de possibilidades. Mas olha só, como é que a gente poderia fazer, lembrando que essas variáveis são binárias, tá? Ó, binárias, tudo binário. Como é que eu poderia escrever que eu posso levar a luva? Se eu levar a luva, eu não levo o óculos. Eu posso levar o óculos. Se eu levar o óculos, eu não levo a luva. Mas eu também posso não levar nenhum dos dois, porque se os dois for porcaria, eu posso não levar nenhum dos dois. Pode ser também, não pode? Agora pensem comigo, essa variável não é binária? Então, se eu escrever assim, x1 mais x8, tem que ser Tem que ser menor ou igual igual a a 1. 1. Se eu escrever assim, o que acontece? x1 mais x8 igual a 1. Vai escolher um dos itens. Ou a luva ou o óculos tem que ir. Se eu fizer x1 mais x8 menor ou igual a 1, quer dizer, eu posso levar a luva, ou eu posso levar o óculos, ou eu não posso levar nenhum dos dois. Não me interessa, nenhum dos dois. Porque, quais que são as combinações que dão aqui? Ó? Se elas são binárias. 1 e 0 dá certo. 0 e 1 dá certo. 0 e 0 dá certo. O que eu estou falando que dá certo? A relação. 1 mais 0 é 1. 1 é igual a 1. 0 mais 1 é 1. 1 é igual a 1. 0 mais 0 é 0. 0 é menor do que 1. Então a relação fica certa. O que não pode fazer? 1 e 1. Porque 2 não é menor ou igual a 1. Então ele está impedindo de fazer. Fechado? O Perfeito, nome obrigado. dessa restrição aqui chama-se. Fugiu o nome agora. Itens ou projetos, né? Mutuamente excludentes. Mas eu vejo, esse aqui é o básico. Itens ou projetos mutuamente excludentes. Mas eu poderia generalizar isso aqui. Imagine que eu tenha lá tais itens em que eu posso levar, dos 5, eu só posso levar 3. Mesma coisa, somos 5 é menor ou igual a 3. Ou no máximo. Se for no máximo 3, menor ou igual. Se for exatamente 3, igual. Né? Então, eu tenho isso. E eu poderia fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Nesse mesmo raciocínio aí, agora. Imagine que só faz sentido. Eu poderia fazer esse item aqui, seria certo com o tênis e com a bota, né? Ou eu levo tênis ou eu levo a bota, né? Isso faria sentido, né? Mas vamos dizer assim, ó. Só faz sentido levar o fone se eu levar o protetor auricular. Eu tenho que colocar o protetor auricular e o fone por cima. Então, não faz sentido eu levar o fone sem o protetor. Vamos supor que não posso, tá? O engenheiro de segurança lá vai te dar um cascudo se ver você com o fone sem o protetor auricular. Tem algum engenheiro de segurança aqui? Não. Não? Então, beleza. Como é que eu conseguiria fazer essa condição? Então, eu vou pegar aqui o fone é o X6 e o X7, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do lado, ó. Fone é o X6 e o protetor é o X7. Então, vou escrever aqui, ó. Só faz sentido levar o fone se levar o protetor. Essa é a minha condição. Isso aqui que eu estou fazendo aqui é o meu modelo conceitual, não é isso? Eu estou explicando com palavras, verbalizando a minha regra lá que o meu engenheiro de segurança fica me enchendo o saco lá para fazer. Me dá um tapa na orelha cada vez que eu entro na fábrica sem o fone de ouvido e sem o protetor de fone. Nesse caso, daria para a gente vai levar poderia levar só o protetor sem levar o fone? Não, vamos supor que nesse Ou tem que sentido, levar os dois juntos? eu posso levar o protetor e não levar o fone. Isso pode? Ah, ok. Ah, beleza. Isso. Isso pode.
porque o protetor é o que é o principal. Mas não Assim. faz sentido levar o fone sem o protetor. Porque primeiro tem que colocar o protetor, depois o fone. O fone sem o protetor não faz efeito. Estou supondo, tá? Estou supondo, não que seja um caso real, estou supondo. Tá? Muito bem, como é que eu faria isso? Lembrando que a minha variável é binária. Ela tem que ser ou Tem que ser 0 maior. ou 2, a soma dos dois, né? Ou, putz, agora não sei. Não, tem que ser 2, né? Tem que acho que vai multiplicar um pelo outro ali para chegar numa conta. Enfim, Ó, duas coisas. Primeiro, se for menor ou igual a 2, menor ou igual a 2 me complica, porque cria a possibilidade de ser os dois e cria a possibilidade de ser o protetor sem ser o fone. Ou melhor, ser o fone sem ser o protetor. Tá? Então, isso aqui é prioridade. Isso aqui é consequência. Tá? Não é isso? Ser protetor, então fone. A prioridade tem que ser esse. Esse aqui pode ir. Então, concordam comigo? Vamos pensar, vamos fazer uma tabelinha assim, ó. Concordam que só pode ser 0 e 1 aqui, não é isso? Eu tenho 4 possibilidades, não tenho? Não escolher o fone, escolher o protetor. Ou melhor, não escolher o fone nem o protetor. Não escolher o fone e não escolher e escolher o protetor. Escolher o fone e não escolher o protetor. Escolher o fone e escolher o protetor. Qual dessas aqui que eu não posso fazer? É a terceira ali. Escolher o fone e não escolher o protetor. Então, essa daqui tá fora. As outras daqui, tá ok. Então, vale. Tá válido. Como sempre, o que é bom é verde, o que não é bom, vermelho, né? Coxa, tá, agora nós estamos quase líder, né? Para quem não é de Curitiba aí, sinto muito, mas venha para Curitiba torcer pro Coxa. Para sofrer junto com a gente. Agora pensem o seguinte, dá uma olhada naquele negócio ali, ó, que sobrou, tá? Que sobrou. O que que vocês... Será que vamos inverter aqui para ver se vocês conseguem identificar uma regra que acontece sempre aqui, ó. O que que esse valor, que é do fone, sempre é em relação a isso aqui? Menor ou igual? É isso aí. Então, qual que é o fone? X6 é menor ou igual a X7. Olha só que maneiro, né? Olha só que maneiro. O X6 o que pode acontecer é, se eu não levar o protetor, ou seja, se aqui for 0, o X7 for 0, obrigatoriamente o X6 tem que ser 0, senão essa relação não fica válida. E se eu levar o protetor, que é o principal, que é a prioridade, que o X7 for igual a 1, o meu X6 aceita as duas coisas. Aceita ser 1 ou aceita ser 0. Então, com essa restrição aqui, eu garanto esses três. Reparem que essa restrição não permite isso. Não tem como 1 ser menor ou igual a 0. Então, ela nunca vai acontecer isso. Bom, se a gente quiser escrever da forma que a gente sempre escreve, x6 menos x7 menor ou igual a 0. Só passei o x7 para o outro lado. E tá feito. Isso aqui equivalente ao if. É. Se isso, então aquilo. E aí tem gente que fala assim, não, a programação linear não funciona porque não tem if. Não tem if, cara. Onde que não tem if? Claro que tem if. Então, as variáveis binárias no modelo de programação linear, eles são utilizados para fazer restrições condicionantes. Então, agora, essa restrição aqui é uma restrição condicional ou condicionante. Eu coloquei uma variável que dá uma condição para que isso aconteça.
Ah, quer ver? Vamos fazer um outro exemplo aqui disso. Imagine que eu tenho separado aqui, ó, é, dois caras. Então, imagine que a luva, o avental e o tênis é uma coisa, o fone, o protetor e o óculos é outra coisa. Essas duas coisas, os outros não me interessam, é livre. Eu posso ou não levar. Eu posso ou não levar. Mas se eu levar um desses caras, ou a luva, ou o avental, ou o tênis, pelo menos um deles, eu não posso levar nenhum dos outros três. Nem o fone, nem o protetor, nem o óculos. Se eu levar ou o fone, ou o protetor, ou o óculos, eu não posso levar nem a luva, nem o avental, nem o tênis. Então, eu tenho dois grupos aqui. Imagine que é o grupo um, que é a luva, o avental e o tênis. Ok? E eu tenho o grupo 2, que vai ser o fone, o protetor e o óculos. Muito bem. Então, aqui é o X1, X2, X3. E aqui é X6, 7, 8. Travou? Eu tava na dúvida. Acho que travou o professor mesmo. É. Alguém manda ele no chat, eu tô sem teclado. Por favor. Pessoal, estão me ouvindo aí? Ah, caiu a Sim, internet aqui. Caiu para todo mundo ou só para mim? só para você. Tá, então agora voltou aqui. Beleza. Voltamos. Bem na hora
Tá? Estão me ouvindo bem aí? Sim. Estamos. Deixa eu pegar aqui só se eu tenho que voltar a gravar. Eu acho que continuou gravando, professor. Pois é. Caiu da ligação. Então vamos Mas lá. se quiser parar, gravar de novo para garantir. Tá travado o meu Teams aqui. Mas vocês estão me ouvindo, né? Aqui tá dizendo que a gravação tá acontecendo. Isso. Estamos Então, ouvindo e beleza. vendo a tua tela. Uhum. Beleza. Então vamos continuar aqui. Então, a restrição, a gente chama aqui isso aqui de seleção de grupos de variáveis. Então, isso aqui é bastante comum em problemas reais, tá? Extremamente comum em problemas reais. Então, o que que isso quer dizer? Se eu posso levar quantos eu quiser desse, mas se eu levar um desse grupo, eu não posso levar nenhum do grupo 2. Se eu levar um do grupo 2, eu posso levar um, dois ou três do grupo 2, mas se eu levar um desses caras, eu não posso levar nenhum deles. Então, o que que a gente faz? A gente cria uma outra variável. Definição de variável de decisão. A gente cria uma variável, vamos chamar aqui de xg, que vai ser 1 se for habilitado levar itens do grupo 1 e 0, caso contrário. Beleza. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Então, como é que eu poderia inserir isso aqui? Olha só que bacana. Eu vou lá e faço assim, ó, x1 mais x2 mais x3 é menor ou igual a 3. Bom, acabamos de aprender aqui no item mutuamente excludente que eu posso somar e colocar um limitante aqui. Se dos dois eu posso levar no máximo 1, eu coloco 1. Se dos três, o máximo que eu posso levar é 3, eu posso colocar igual a 3. Até aí tudo bem? Porém, se eu multiplicar esse 3 pelo meu xg, o que vai acontecer com essa restrição aqui? Se o meu xg for 1, se o meu xg for 1, isto é, se eu levar o grupo 1, isso aqui é o xg vai receber o valor 1, 3 vezes 1 é 3, e aí eu posso levar nenhum, 1, 2 ou 3 itens aqui, ou a luva, ou o avental, ou o tênis, ou a luva e o avental, ou luva o tênis, ou o avental e o tênis, ou os três. Ou nenhum dos três. Tranquilo isso, essa lógica? Mas como é que eu consigo fazer? Ah, eu crio uma outra variável xg2. Posso fazer isso também? Posso fazer isso também? Posso. Posso fazer isso também. Mas eu posso, se for só dois grupos, eu posso fazer a seguinte coisa: x6 mais x7 mais x8 menor ou igual a 3 também, vezes. Só que agora eu não vou multiplicar por xg, eu vou multiplicar por 1 menos xg. E olha a sacada aqui. Olha que legal. Então aqui eu estou com if else, não estou só com if. If xg for igual a 1, eu posso levar os itens 1, 2 e 3, quantos eu quiser. Else, se xg não for igual a 1, for igual a 0, eu levo os itens 6, 7 ou 8. Porque se isso aqui for, o xg for igual a 1, aqui fica 3, 1 menos 1 é 0. 3 vezes 0 é 0. A soma de três coisas binárias menores ou iguais a 0, a única forma de acontecer isso é que os três sejam 0. 0 mais 0 mais 0, menor ou igual a 0. Agora, se eu não for levar, se a minha decisão pela importância, quem vai me decidir aqui é a importância, for
não levado itens do grupo 1, o meu xg é 0. 3 vezes 0 é 0. A soma de 3 variáveis binárias menor ou igual a 0, somente se as 3 variáveis forem 0. Porém, 1 menos 0 é 1. 3 vezes 1, 3. x6, x7, x8 menor ou igual a 3. Eu posso levar nenhum, 1, 2 ou 3 itens do grupo 2. Então, isso aqui é como a gente usa na prática. Então, por exemplo, essa é a mesma lógica, até que na aula passada a gente conversou um pouquinho, no final ali da aula, sobre ampliação de rede. Eu tenho lá 10 lojas. Eu quero ampliar para 12 lojas. E eu tenho 5 possibilidades, 5 terrenos ou 5 propriedades, aluguéis, seja lá o que for, que eu quero ampliar. Então, das 5, eu tenho que escolher 2. Então, eu uso esse tipo de situação. Mas se eu escolher uma, eu não posso escolher uma que é perto, por exemplo. Então, vou lá e uso uma variável auxiliar. A gente chama isso aqui de variável auxiliar. É uma variável de decisão binária. Então, ela serve para me dizer se eu vou usar o grupo 1 ou o grupo 2. Ok? Então, isso vocês vão encontrar aos montes nos artigos. Essas variáveis que são variáveis de cunho operacional. Tranquilão aí? Com isso, gente, com restrições mutuamente excludentes, restrições condicionais, restrições de grupo, de seleção de grupos de variáveis, a gente viu todas as possíveis lógicas de relacionamento de variáveis. Não tem mais nenhuma. Nenhuma que eu posso explicar aqui para vocês. Todas elas vocês já viram de alguma forma. O que nos sobra agora para aprender são as restrições, são as lógicas das construções das restrições, como restrição de fluxo, restrição. Por exemplo, isso aqui, a capacidade máxima. Isso aqui é fácil. Não é isso? Capacidade máxima, venda mínima, venda máxima. Isso aí é moleza. Mamão com açúcar. Então, faltam muito poucas lógicas para vocês verem praticamente tudo que é utilizado. Então, aqui vai ficar a minha sugestão, tá? Todo mundo já fez o e-mail FPR, hein? Quem não fez, faça, tá? Quem não fez, faça. O e-mail FPR. Por quê? Se você acessar lá, eu já mostrei para vocês, acessar lá a biblioteca, lá tem 12 livros. 12 livros de pesquisa operacional. Vamos chutar baixo. Que cada um tenha 15 exercícios resolvidos. Não vou nem falar exercícios propostos com resposta. Estou falando só exercício que tem um modelo, um problema e um modelo matemático. E agora vocês sabem pegar esse modelo matemático e colocar no Excel. Tá? Que tenha 20. Desses 20, vamos chutar baixo. 15 são problemas, 10 são problemas contínuos, 5 são problemas inteiros e 5 são problemas binários. Tá? Talvez seja um pouco menos, 3 inteiros e 7 binários. Mas que tenham 20. Vezes 12 livros, 20 vezes 12, 240. Ou seja, se vocês só lerem, entenderem e estudarem os exercícios resolvidos dos 12 livros que estão na biblioteca, com certeza absoluta, vocês vão ver todas as possíveis lógicas de construção de restrição. Não quer dizer que vocês vão ver todas as restrições, mas as lógicas, todas elas. Aí, quando você lê um livro, ou lê um artigo, ou fazer aquele processo que a gente conversou lá na segunda aula, que vou pegar o meu problema, na primeira e na segunda aula, na verdade. Vou pegar o meu problema, vou entender ele, vou enquadrar ele na literatura. Opa, enquadrei na literatura, agora eu sei como que é o nome dele, o problema que eu tenho na minha empresa. Eu sei como que é o nome dele lá no meio acadêmico. Aí eu no meio acadêmico, eu vou lá no Google Acadêmico, todo mundo já viu o Google Acadêmico? Google Acadêmico, e coloco lá o termo lá, problema da mochila. Knapsack problem. Aí vai aparecer lá um monte de artigo com esse aí. Aí eu vou lendo os artigos vão trazer os modelos matemáticos.
Ó, problema da mochila com restrição de peso, lá, 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 lá. Problema da mochila aplicado a... Opa, vamos pensar agora na aplicação, que eu falei para vocês que eu prometi. Aplicado à seleção de equipes. Alguém aqui é gestor e tem que fazer seleção de equipes para projetos ou não? Então, como que a gente faz hoje a seleção? Ah, por afinidade, a gente faz por tempo de empresa. Repare que a gente coloca só um caso, né? Mas eu poderia fazer seleção de equipes. Vamos supor que a minha equipe tem 20 pessoas e eu tenho 5 projetos ao mesmo tempo. Qual que é a melhor composição? Eu poderia usar a mesma lógica do problema da mochila. Então, para cada problema, inclusive para cada projeto, eu posso colocar lá restrições quanto à quantidade de um certo tipo de funcionário, com uma certa característica. Eu posso colocar que eu quero maximizar a preferência dos caras, das pessoas. Então, que a equipe que vai trabalhar lá faça uma pré-avaliação. Opa, isso aqui eu quero mais, isso aqui é o menos e tal. Então, eu transformo isso numa escala, por exemplo, de 1 a 7, e tento maximizar as preferências deles por projetos. Olha só, a gente vai falar isso na aula que vem, inclusive, que é o problema da designação. Todas as lógicas começam aqui no problema da mochila. Essas lógicas de seleção, de agrupar coisas, começam aqui no problema da mochila, que é o problema mais simples, né? Mas, então, aí o que acontece? Quando você consegue fazer essa migração, começa lá vendo os, entre aspas, né, 246 resolvidos. Aí, quando for um problema real, entende qual é o problema. Tenta descobrir qual é o nome, ou seja, qual é o enquadramento na literatura. Descobriu o nome, vai lá no Google acadêmico, procura os artigos relacionados a esse mesmo tema. Começa a dar uma olhada. Começa a ver nomes, começa a ver o que a gente chama de taxonomia, que é a classificação desse problema da literatura. E aí você começa a entender como é que o teu problema está enquadrado na literatura. Ah, eu preciso de um problema da mochila com essa característica. Lá, lá, lá. E aí você coloca isso para procurar no Google. Começa a ver artigos cada vez mais próximos do teu problema real. Opa, encontrei um artigo que é muito, não é igualzinho, 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 mas é muito próximo. Entendi ele, li, vi o modelo, apareceu lá restrições desse tipo, apareceu restrições desse tipo, apareceu restrições desse tipo, apareceu restrições desse tipo, apareceu os tipos lá que eu vi lá no livro. Eu consegui entender isso, opa, agora eu começo a adaptar esse modelo para o meu e acrescentar aquilo que esse modelo não tem. Está feito lá, por exemplo, o teu TCC aqui, a tua monografia aqui na especialização, está feito, quem sabe até, dependendo do problema, uma dissertação de mestrado. Pode pegar isso, gerar um artigo para levar em congresso, mas o principal é eu conseguir trazer do meio acadêmico um bom adiantado do que eu preciso. E eu fui lá e só dei uma pincelada para o meu problema. E você ganhou operacionalmente lá a velocidade que a gente brincou aqui com o Daniel, né? Ó, vamos mudar aqui, quem resolve mais rápido. Mudou, resolveu e está muito mais rápido feito. Beleza aí por enquanto? Alguma dúvida? Professor, naquele problema lá dos portos, Tá? como que você consegue dar um exemplo encaixando esse novo conceito lá? Claro, o que a gente fez lá, por exemplo, com o tipo de porto para cada porto foi exatamente isso aqui, não foi? Foi exatamente isso aqui, ó. E depois a gente fez exatamente isso aqui quando a gente colocou que é a capacidade daquele tipo de porto para transferir. Por que que a gente fez? Quando o porto era do tipo 1, a capacidade era 100 mil. E a gente multiplicou pelo Z. Lá, aquela variável Z. Então, se aquele Z era que eu abro ou não abro, aquele porto daquele tipo, se eu falo não abro, a capacidade dele vai para zero, eu não posso mandar nada para lá. Se eu falo, opa, esse porto 1, eu vou abrir do tipo 3, então eu vou habilitar aquela capacidade para as variáveis que trazem das refinarias para o porto 1 do tipo 3. Então, o que a gente fez lá foi exatamente isso daqui. E agora vocês sabem de onde que veio. Que faz sentido ou não? Faz. Beleza.
Muito bem. Mais alguma dúvida? Ou quer que eu explique mais? Só continuar perguntando. É que agora Não? abre uma gama de possibilidades, né? Para colocar em tudo. Agora eu acabei de dar uma machadada na cabeça de vocês. Agora eu abri a cabeça. Agora tudo pode se enquadrar aqui. Tudo, absolutamente tudo. Não tem mais nada que não dê para fazer nesse sentido. Fechou? Então vamos para o próximo. Esse aqui eu vou pular. Eu vou para esse aqui antes do intervalo. Tá? Deixa eu abrir uma nova aba aqui e vamos para esse cara aqui do próximo. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo trazer essa tabela para cá. Maravilha. Então, tá. O Departamento da Polícia Cidade Limpa tem as seguintes necessidades mínimas diárias de policiais. Beleza. Faça um modelo de programação linear que minimize o uso de policiais, mas que garanta um mínimo de policiais em todos os períodos. Isto é, lá no período de 2 da manhã às 6, eu tenho necessidade de 22 policiais. Das 6 às 10, que é o período 2, 55 policiais. E assim por diante. Considere que os policiais trabalham 8 horas seguidas e que o horário do período 6, 22 às 2, é seguido pelo horário do período 1 do dia seguinte. Cada policial deve trabalhar no mesmo horário todos os dias. Muito bem. Então, esse aqui é um problema, gente, que é o que é um problema chamado de problema de time table. Tá? Timetable, ou tabelamento de horários, tá? Vamos dizer assim. Mas a gente aqui no Brasil, a gente acaba chamando de agendamento, né? Ou escala de trabalho. Tá? Agendamento ou escala de trabalho. Os dois, dependendo da aplicação, ele se enquadra no inglês como timetable. Tá? Problemas de agendamento ou problemas de escala de trabalho. Então, vamos entender primeiro esse problema e daí depois a gente passa para as evoluções, tá? Então, olha só. Se a gente fizesse um gráfico disso aqui, eu tirar, selecionar dados, pegar aqui os eixos. Então tá lá. Das 2 às 6 eu preciso isso, das 6 às 10 tanto, tá, 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 tá. Isso aqui é o gráfico da demanda. Aqui, eu no lugar de vocês, a primeira coisa que eu me perguntaria é, bom, vou deixar vocês fazerem essa coisa. Qual que é a primeira coisa que vocês perguntariam? Olhando só para esse enunciado. Vamos ver se a curiosidade de vocês é parecida com a minha. Alguém tem alguma curiosidade? Ninguém tem curiosidade nenhuma. Eu perguntaria o seguinte: como é que eles chegaram nesse 22 aí? Como é que eles chegaram nesse 110 aí? Não faz sentido essa pergunta para você? Quando alguém passa uma demanda para você, vocês não vão perguntar de onde que veio isso? Ah, não, professor, veio a demanda, eu só cumpro e já era. Vocês estão me ouvindo, né? Só faz um joinha aí, porque pode Sim, ser. sim, sim, Não, sim, tá estamos bom. ouvindo bem. Beleza. Tá ouvindo. Beleza. É, não pergunto nada. Mas olha só, veja, esse problema aqui é um problema de gestão de pessoas, de escala. Vamos tentar pensar. Alguém consegue pensar aqui um problema que seja similar a esse aqui, mas que não seja de policiais, mas que seja de outra área? A pessoa dentro quem trabalha na academia, por exemplo, quem vai ficar no horário tal, enfermeiro, que, todo mundo que trabalha 12h36 está nisso aí, né? Tá nisso aqui. O que mais? Organizar horário de, sei lá, de salamento de aula. Salamento de aula, né, para professores, para tal. Mas
Alguma coisa que seja ao longo do dia, assim. Vamos ver se tem ideia. Então, problemas de agendamento já achamos alguns. Agora vamos ver problema de escala. Ou Todo melhor, de processo que é escala muito, em... fala. todo processo que é muito manual, né? Por exemplo, mercado, Tudo que eu tenho atendimento ao público, não é? manual nesse sentido. Mercado, banco, Banco, telemarketing, não é isso? é, Atendimento telefônico do 0800, pedágio. pedágio. Tudo que eu tenho escala é exatamente a mesma lógica daqui. E Mesma lógica. até pensando, por exemplo, em transportes, né, uma empresa tem que colocar determinados funcionários para, dependendo da escala de chegada dos caminhões, tem que ter mais gente no pátio, menos gente no pátio, Isso aí. tem um limite. É isso aí. Então, tudo aquilo que eu preciso de escala, ele vai ter um certo comportamento, tá? Um certo comportamento. Então, ter a lógica da criação desse valor vai me dar o comportamento dessa demanda ao longo do período. Vou dar um exemplo para vocês. Ônibus. Que horas que os ônibus estão cheios? Horário de pico e entrada e saída, né? Ou seja, ali das 6h30 até umas 8h30, aí dá uma queda enorme. Aí na hora do almoço dá uma aumentadinha de novo, mas não muito, não é tanto pico, dá uma aumentadinha, aí cai de novo no meio da tarde. Aí no final da tarde, ali por 5 horas, começa a aumentar de novo. Pico entre 6 e 7, 7h30. A partir das 8 começa a cair. A partir das 7h30 começa a cair um pouquinho, 8 cai mais, 8h30 começa a cair bem forte. Não é isso? Então, como eu vou fazer as escalas dos motoristas, é exatamente isso aqui. É exatamente isso aqui. Quantos ônibus eu tenho que colocar na linha? É exatamente esse mesmo problema. Mercado. Que horas que o mercado bomba? Também é nos horários de pico. Né? Também é nos horários de pico. Pelo menos de segunda a sexta. De manhã, a galera passa no mercado, compra alguma coisa, mas é um pico menor do que da tarde. De tarde é o contrário. Tem muita gente que sai do trabalho, vai no mercado, compra alguma coisa e vai para casa. Então, ali próximo das 6, 7 horas, eu tenho um pico alto. A não ser que seja sábado. Sábado tem uma característica diferente. Que horas que é o pico do sábado? É no começo da manhã, que a galera acorda, toma um café e vai no mercado. Então, ali por 9, 10 horas é o pico do mercado no sábado, que é diferente do domingo. No domingo, a galera dorme até mais tarde e tal. E que horas vai no mercado? Ali por 10h30, 11 horas, para poder comprar as coisas para o churrasquinho na hora do almoço. Domingo, muita gente não almoça meio-dia, almoça meio-dia e meio, 1 hora, 2 horas. Então, as demandas ao longo do dia, outro exemplo de demandas ao longo do dia. Que horas que vocês ligam para, sei lá, Vivo, Claro, Unimed, que mais que a gente pode fazer atendimento assim? Qualquer coisa que vocês vão ligar para fazer um atendimento, cartão de crédito, banco, que hora que vocês ligam? Geralmente a gente liga ou na hora do Hora do almoço almoço. ou no finalzinho da tarde. Porque no meio a gente está trabalhando, então no finalzinho da tarde, opa, deu uma aliviadinha aqui, vou dar uma ligada lá, o meu cartão desbloqueou, quero desbloquear uma consulta, quero não sei o que e tal. Ou seja, eu tenho um registro disso. Então, eu vou pegar o caso do mercado, que a gente vai fazer depois ali, no item B, só para a gente ter uma ideia de como é que eu cheguei nesse 22. Eu não, né? O exercício chegou, né? No 22, 55 e tal. Então, vamos pegar o caso do mercado. Bom, a gente tem registrado, tem um histórico. A gente tem ali, por exemplo, a gente quer fazer a nossa estimativa pelo pico ou pela média? É uma escolha do decisor. Então vamos fazer uma escolha pela média. Então, quantos itens passa das 6 às 7 da manhã? Passa 10 mil itens. Qual que é a velocidade que eu tenho? 10 mil é muito, acho. 1.000 itens. 1.000 itens. Qual que é a velocidade que eu tenho por minuto? Eu consigo passar 4 itens por minuto. Quantos minutos tem 1 hora? 60 horas. Então, se eu pegar 60 horas vezes 4 itens por minuto, eu passo 200, uma pessoa passa 240 itens por hora. Se eu tenho 1.000 itens para passar, eu tenho uma estimativa que eu preciso de 4,16 pessoas. Isto é, 5 pessoas.
Faz sentido a lógica para vocês aí? É uma conta simples, né? Ah, como é que eu sei que é 4 itens por minuto? Ué, eu fui lá e fiz a conta um por um, tirei uma média dos meus caras. Uma média de produtividade. Como é que eu sei que 60 minutos é 1 hora? Não, isso eu estou brincando. Isso a gente tem que saber, né? Bom, o resto foi só a continha. Então, Professor, oi, pode falar? é, vamos ver se eu consigo complicar um pouco mais. Essa pergunta que eu vou fazer, eu não sei se somente com essa matéria a gente resolveria ou se envolveria outras matérias. Mas, por exemplo, você pega ali o dia de 8, vamos pegar 8 horas, né? Você tem o pico ali que é 110 e lá das 6 às 10, 55 pessoas. 55 guardas, não pessoas, enfim. Minha pergunta é, digamos que eu tenha que combinar isso pela restrição das pessoas, né? Se o máximo é 110, de 110 para 55 tem uma diferença. Onde que estão essas outras pessoas? Eu não sei se aqui a gente vai entrar nessa abordagem ou se também tem que combinar outras disciplinas, Peraí, entendeu? não entendi. Repete a lógica. Por Como assim? exemplo, Onde que ali, estão? das 6 às 10, vamos pensar que pode ser até esse exemplo de policial, mas uma produção. Aham, Das 6 às 10, eu tenho que ter 55 pessoas, mas o meu quadro, digamos que é 110. O que aham. que eu faço com esse restante de pessoas? Ah, tá, entendi. É o que a gente vai fazer agora. Agora que eu entendi. É que quando você pergunta, onde que eu vou colocar as outras, eu não tinha entendido. É o que nós vamos fazer exatamente agora. Não, mas aqui você vai distribuir pelas 8 horas, mas digo, no mesmo período de horas, porque o teu quadro é fixo, né? Você não pode ter 55 pessoas CLT das 6 às 10, depois contratar das 10 às 14. Quem disse que eu não posso ter? Mas não sei, não lembro. Ué, Eu trabalho ué. com isso, mas eu não sei te dizer se pode ou não pode. Eu, Não, eu sei. aí Quando eu falei que agora, não pode ter, que razoavelmente aí, não se faz isso, né? aí, aí, É o aí eu, custo, né? O custo do trabalho noturno ou de madrugada também. nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Então, aqui a gente vai resolver tudo isso aí, Eliane. Mas a grande pergunta que a gente tem que fazer aqui é: por que que não pode? Não pode porque a lei não permite? Ou porque os Mais caro, nossos gestores não conseguem sair do mundinho quadradinho que eles vivem? que é mais Ou- caro, né? Hã? O pagamento sai mais caro, né? No horários alternativos. Tem certeza? Às vezes É, o vale a pena noturno, pela indústria também, né? Às vezes Tem certeza? máquina parada é mais caro que a gente trabalhando. Como que é? O que que é mais caro? Máquina parada é mais caro do que gente trabalhando nelas. Sim. e se for da prefeitura ou do governo, eles vão querer fazer propaganda durante o dia, né? Da obra. Então, isso, só por isso já justifica o interesse público do governante, né, do prefeito, em manter a obra no horário de pico. Pois é, mas, de novo, aí agora vem a pergunta: pode ou não pode? Pode. Pode. Então, se pode, a luta que a gente tem que fazer é mostrar que o que pode sai muito mais barato do que está sendo feito e lutar pela parte cultural, que é a. Lembra na primeira aula que eu falei? A primeira coisa que a gente combate ao aprender pesquisa operacional, aprender otimização, não é a implementar esses modelos. É a lutar contra o status quo, porque está todo mundo viciado em fazer só aquilo. Por exemplo, na maioria esmagadora de todos os dissídios coletivos que eu já vi, e olha que eu já vi vários, das 6 da manhã às 8 da noite não tem hora extra. Por que que todo mundo tem que trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6? Porque é cultural. Cultural. Faz sentido? Por que que uma escola, olha só, olha o que que eu estou colocando aqui para vocês pensarem. Por que que uma escola que oferece aula integral começa a aula às 7h20 da manhã? Se poderia começar às 8, 8h30, integral, fica o dia inteiro. Porque é cultural da sociedade. Agora, já tem um monte de indústria que tem horários alternativos.
Por exemplo, tem indústria que o primeiro pega às 6 da manhã, o segundo pega às 3 horas da tarde, é no meio da tarde. Porque daí tem o horário de almoço e tal. Já tem muita indústria que faz isso. Tem muita indústria que já começa a fazer horários flexíveis. Sai uma primeira equipe às 6 da manhã, uma equipe às 8h30, uma equipe às 10. Esse é o resultado desse modelo que a gente está fazendo aqui. Só que a gente tem que combater aquilo que a gente acredita que seja obrigado. E não é obrigado, é escolhido. O que é obrigado é o que está no dissídio coletivo, que é o nosso item B ali, que eu já vou entrar nesse detalhe depois da parada. Mas, neste momento, reparem que a gente fica preso aos nossos próprios preconceitos. A gente está preconceituando que tem que começar às 8, ou às 8h30, ou às 9, dependendo da empresa. Mas isso, olha, uma empresa começa sempre às 8h30, outra empresa começa às 9, outra empresa... Para vocês terem uma ideia, a aula da graduação, olha só como é difícil isso. A aula da graduação, no curso de administração, né, que eu dou aula, sempre era 3h30 de aula, né, das 7h30 às 11h. Então, lá no horário dos alunos, teoricamente está das 7h30 às 11h30, e a questão cultural era das 7h30 às 11h. Aí agora foi obrigado por lei a colocar uma hora de horário à distância, e as outras 3 horas de aula são horas cheias, não são horas aula, não é 50 minutos a cada uma hora, é hora cheia. Então, 3 horas é 3 horas, mais uma hora de EAD. Tá? Então, é 75% presencial, 25% EAD. Obrigatoriamente está em todas as universidades públicas. Aí, em algum dado momento, todo mundo estava dando aula das 7h30 às 10h30. Eu falei para assim, mas o horário não é até às 11h? Então, eu vou dar aula das 8 às 11h. No primeiro semestre, galera do céu, foi um alvoroço. Um alvoroço, porque eu ia dar aula das 8 às 11h. Sendo que no semestre anterior, a aula era das 7h30 às 11h. Quer dizer, só ia começar um pouquinho mais tarde. Naquele dia, no meu dia de aula. Gente, 7h30, o trânsito aqui é infernal. É um negócio maluco, os ônibus apinhados de gente. 20 minutinhos depois, o ônibus já está vazio. Quer dizer, vocês vão vir, quem vem de ônibus vem mais confortável, quem vem de carro chega mais rápido. Todo mundo ganha com isso. E o horário que vocês saem é o mesmo horário de antes. Mas, olha, demorou uns 3 semestres, agora que o pessoal está se acostumando a fazer das 8 às 11. Para você ter uma ideia. E é cultural. Então, quando a gente faz um problema de escala, a gente também tem que ver quais são as restrições daquela classe e aquilo que está decidido em lei e no dissídio coletivo, né? Que é a discussão anual ali de quanto que eu pago hora extra, a partir de quando, qual é o máximo de hora extra que eu faço, etc, etc. Então, isso está lá no dissídio coletivo. Mas dentro dessas regras, você pode abrir do jeito que quiser. Desde que, e aí eu estou antecipando uma discussão, desde que todos os dias da semana, de segunda a sexta, aquela pessoa sempre comece o seu trabalho e termine no mesmo horário. Ou seja, de segunda a sexta, a pessoa tem que ter estabilidade. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, uma vez tendo essa estabilidade, pode começar às 7. Então, por exemplo, no horário de call center, por que todo mundo tem que começar às 8? Se a galera começar a se atender às 6h30 da manhã, muita gente que trabalharia às 8, 8h30, conseguiria fazer o atendimento das 6 às 6h30. Vice-versa. Se a gente começasse a trabalhar às 6h30 da manhã, às 10 horas você ia sair para fazer um lanche, para almoçar. 10h30. Às 10h30 você poderia ligar lá para Unimed, para Vivo, para TIM, para sei lá, para onde que você quiser ligar lá. Percebem, então, que isso é costume, é cultura? Então, na pandemia, isso aconteceu muito, né? O ônibus não podia andar lotado, até o pessoal descobrir se podia, não podia, a discussão era muito grande, né? Não pode andar o ônibus muito apinhado de gente. Então, nós temos que distribuir as pessoas, aí começaram a fazer horário alternativo para as escolas. Funcionou. Mas por que pararam? Porque a gente está acostumado a fazer de um jeito e não quer largar. Então, a resposta, o Eliandro foi, eu não sei quem foi o outro que falou, a gente tem que ver o que a lei permite. E dentro do que a lei permite, qual é a cultura por trás disso? E aí,
Se a cultura é do dono, paciência. Mas se a gente conseguir argumentar e mostrar com o modelo que fica melhor, bom, essa é a ideia, né? Beleza? Faz sentido aí a discussão, não? Com relação à demanda aqui, todo mundo tranquilo? Como que eu cheguei, como que foi, como que pode ser chegar nessa demanda aqui? Eu tenho a demanda total medida via um sistema ou anotação e faço uma continha ali de capacidade. Uma conta de capacidade produtiva relativamente simples. Beleza. Então, como que é o modelo disso aqui? O modelo disso aqui é o seguinte: definição das variáveis de decisão. Eu tenho aqui o meu xi, agora é uma variável inteira, né? Não é uma variável binária, porque é quantidade de policiais que iniciam seu trabalho no período I. E o I aqui de 1 até 6. Mas o mais importante disso é entender o que vem por trás disso, que é se uma pessoa começa a trabalhar aqui às 2 da manhã, que horas que ele sai? Se ele trabalha 8 horas seguidas, ele sai às 10. Então, uma pessoa que começa a trabalhar nas 2 da manhã, ele vai até às 10 da manhã. Então, ele está trabalhando no 1 e no 2. Então, alguém que está trabalhando ou que iniciou o seu trabalho no período 1, isto é, às 2 da manhã, ele vai contabilizar também no período 2. Também no período 2. Muito bem. Então, bom, o que eu quero fazer aqui? O que todo RH quer fazer? Pergunta chata para as pessoas. Não, não é isso. Sacanagem com o pessoal do RH. Não é isso. O que o RH quer fazer? Dar prêmio para todo mundo. Também não é isso. Não, não é isso daí. É minimizar a quantidade de pessoas contratadas. O RH está sempre falando, não, vamos reduzir gente e tal. Mas não pode mandar ninguém embora, mas vamos reduzir gente. Não é isso? Então, por um lado, eu sempre quero agradar todo mundo, por outro lado, está tentando sempre economizar lá, o gestor de RH tentando economizar pessoas. Não é isso? Então, aqui a gente também quer fazer isso. Minimizar. Na verdade, eu quero minimizar quantas pessoas eu vou trabalhar. Quantas pessoas eu vou trabalhar é minimizar a quantidade de pessoas que iniciam em cada trabalho. Só que o que acontece agora? Bom, vamos olhar para o período 1. Quem que está trabalhando no período 1? Quem começa a trabalhar no período 1. E quem mais está trabalhando no período 1? Quem começou no período 6 ali. Claro, quem começou no período 6. E isso aqui tem que ser maior ou igual a 22. E no período 2, quem está trabalhando? Quem começou no período 1 mais o período 2. X1 mais X2. Maior ou igual a 55. No período 3, X2 mais X3. Maior ou igual a 88. Entenderam a lógica aí? Então, eu sempre tenho acumulado, e aí já vai começar a responder a tua pergunta, Leandro, na hora que eu determino o tamanho desse intervalo. Opa, eu tenho um quadro fixo. Por último aqui, x5 mais x6 maior ou igual a 33. Eu tenho um quadro fixo. xi maior ou igual a 0. x1 não, xi maior ou igual a 0. E inteiro. Eu tenho um quadro, eu poderia colocar lá que o meu quadro é a soma de todo mundo é menor ou igual que o tamanho do meu quadro. Estou limitando o meu quadro em tanto. E eu vou distribuir ele ao longo do que eu quiser. E aí responda a tua pergunta. Aonde que eu vou colocar essa galera? Bom, se todo mundo tem que começar no mesmo horário, eu não tenho problema. Meu problema é essa rigidez. Todo mundo tem que começar às 8 da manhã. Bom, então eu não tenho o que fazer, estou engessado. Não posso fazer nada. Agora, se eu posso pegar minha equipe e distribuir ao longo do dia, beleza.
tem problema nenhum. Então, a lógica aqui agora, qual que é a nossa dificuldade? É encontrar uma faixa de horário que seja bacana. 4 de 4 horas, eu poderia fazer de 2 em 2 horas. Poderia fazer de hora em hora. Poderia fazer de meia em meia hora. Poderia fazer de 10 em 10 minutos. Poderia fazer de 5 em 5 minutos. Então, tem um cara que vai entrar lá, por exemplo, se eu fizesse de meia em meia hora, às 6 horas da manhã, entra 3. Às 6h30, entra mais 5. Às 7, entra mais 2. Vai chegar uma hora que vai começar a sair, entrar gente, sair, entrar gente. Eu vou tentar fazer essa curva de demanda ser coberta por todo mundo. Por enquanto aqui, está entendido o problema? Então vamos resolver. Vamos resolver. X1, X2 até X6. X1, X2 até X6. E aqui, ó, vou colocar as variáveis. Aqui na minha função objetivo, todo mundo entende que na frente aqui de cada variável tem um 1 vezes x1 mais 1 vezes x2. Muito bem. Se eu não quisesse minimizar o número de pessoas e sim o número de salários, basta eu colocar o salário de cada pessoa que inicia em cada período. Ah, se no período 6 eu tivesse, sei lá, 50% a mais de salário, quem iniciou no período 6, basta eu fazer 1,5. Ele tem 50% a mais. Sei lá, 50%. Qual é o período? Ah, o período 5, vamos lá, o período 5 é das 18 às 22. Ah, a média de salário do quem começa às 18 até às 22 e vai trabalhar até às 2 da manhã é 1,35. Beleza. É o 1,35 do salário base daquela função. Entendido aí a passagem do custo? Obviamente, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer com que tenha menos quantidade de gente trabalhando aqui. Porém, vai ter que ter alguém trabalhando aqui porque tem demanda nesse período. Vai ter que ter demanda nesse período. Tudo bem? Respondam. Sim. Tudo sim, professor. Então, beleza. Então, olha só. Vou colocar aqui os 6 maiores igual, maior igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou colocar a demanda. 22, 55, 88, 110, 44, 33. Beleza. Agora, olha como que a gente preenche isso aqui, ó. X1 mais X6. 1 mais X6. X1 mais X2. X2 mais X3. X3 mais X4. X4 mais X5 e, por fim, X5 mais X6. Ok? Então, isso aqui é basicamente uma escala. Você vê que até as pessoas, quando vão fazer a escala, somar produto aqui, então as variáveis, fixo as variáveis, os coeficientes, vou arrastar aqui para baixo. Olha lá, ó. Aqui é x4 mais x5, que é 0, 0, 0, etc. Ok? Vou pintar aqui. Então, quando a gente olha esse desenho aqui, a gente começa a ver até a escala rolando já, que é basicamente o que tem lá. Nas empresas tem esse tipo de escala. Então, vamos ver o que ficaria de resposta. Quantas pessoas eu preciso? Sabendo que eu tenho um pico de 110 policiais aqui, qual vai ser o máximo, o mínimo possível de pessoas necessárias para cobrir essa demanda? Então, vamos lá no solver. Função objetivo está aqui. Agora eu quero minimizar, alterando as células variáveis aqui. Restrições. Tenho duas restrições. O que eu vou utilizar de policiais tem que ser maior ou igual que a demanda. Eu não posso esquecer que os policiais aqui são variáveis inteiras. Mesmo que o policial seja um anãozinho, ele não conta meio, tá? Conta inteiro. Então, brincadeira, brincadeira, né? Ou trabalho sem vontade, daí é conta também pela metade. É.
Então, vamos lá. Não posso esquecer aqui nas opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloco sempre 10 a menos 6, tá? Mas pode colocar outro valor, mas ali está o suficiente. Salvei o modelo. Tá lá, ó, variáveis inteiras e vou resolver. Com isso. Tá lá. Então, o mínimo de policiais que eu preciso é 198. Então, isso aqui, ó, é a quantidade de policiais que estão cobrindo, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui do lado, ó. Colar valores. Só para a gente poder fazer o gráfico. Selecionar dados, adicionar a série, valores da série. Ok. Deixa eu mudar aqui tipo de gráfico. Telinha. Esse aqui, coluna. Tá lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhada agora nesse gráfico. Significa que o azul aqui, ó, é a minha demanda e o laranja é o que cobriu. Ah, então no horário das 6 às 22, está sobrando lá 44 pessoas. Não é isso? Ó, eu tinha uma demanda de 44. Só que não tem como fazer qualquer combinação. Não tem como fazer qualquer combinação, qualquer mudança de tal forma que sobre menos que 44 pessoas aqui. Por quê? Porque em todos os outros horários está exatamente igual, ó. Tá. Claro que se eu mudar aqui o valor do salário, pode ser que mude esse resultado. Mas eu vou ter 55 pessoas que entram às 6 da manhã, 33 pessoas que entram às 10 da manhã, 77 que entram às 2 da tarde, 11 que entram às 6 da tarde e 22 que entram às 22 horas. Essa é a minha quantidade. Isso aqui, a soma dá os 198 que está aqui. Ok? Pode se bater, pode espernear, o pessoal do RH pode tentar fazer o que for. Ah, mas tem gente ociosa aqui. Mas qualquer coisa que eu tire daqui, ou descobre anterior, ou descobre o horário posterior. Ou seja, para cobrir esses horários, eu tenho que ter gente sobrando nesse horário. Ok? Então, agora vamos dar uma paradinha, 8h50, 9h10, a gente volta. E aí eu venho para o item B, e aí discute os casos de aplicação. Beleza? Combinado? Alguma Beleza. dúvida antes de eu parar aqui de gravar? Mas essa seria a forma mais eficiente de tomar a decisão, porque vão ter 40 pessoas, né, ociosas nesse período, e eu não sei se distribuir elas nos outros horários para diminuir o impacto da ociosidade no volume, não sei se seria Não mais tem como adequado. diminuir essa quantidade de pessoas nesses horários. Aí que tá. Não tem como. Eu posso trazer elas para um horário anterior. Se eu trouxer aqui 11 pessoas, trouxer para o horário anterior, por exemplo, no horário 5 aqui, ó. Quem que Que você vai, trabalha no você horário vai 5? descobrir um período, né? Porque E se eu... a cada dupla, a cada 2 pontos desse aí, você fecha um expediente É isso. de uma turma. É isso. Se eu, por exemplo, deslocar esses 11 aqui, ó, que está no período 5, que é o período que nos complica, deslocar para antes, vamos colocar aqui, ó. Aqui vira 88 e aqui 0. São os mesmos 198. Olha o que aconteceu lá. Os mesmos 198. É que aqui não vai dar um impacto aqui. Porque os 88 continuam trabalhando aqui. Certo? Continuam trabalhando aqui. Então, os 88 vão continuar aqui. Porque aqui, os 100 e... eu precisava de 110. Então, antes estava assim, né? 77, 11. Olha só. Quem que está trabalhando aqui no período 4? Esses 33 mais 77, que dá 110. Se eu deslocar esse aqui para cá, eu vou ter uma sobra aqui. E vou continuar tendo 88, porque está entrando 88 aqui.
Agora, se eu trouxer esses 11 para 2 horários antes, então eu venho aqui, pega esses 11 aqui. Vamos colocar aqui, ó, 44 e aqui 0. Eu vou continuar com 77 aqui, só que agora eu tô com outra sobra. Eu tô com 11 caras sobrando aqui, ó. Tem 88. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Igual. Porque também tem a questão, é claro, não está no problema, né? Mas a questão Pronto. territorial, Vai né? lá. Expansão do território, talvez, uma forma de otimizar, né? Criar O dois quê? grupos. Tem que combinar com a criminalidade para Expansão do muda ali, território, traz né? a demanda para outro horário. É É. exatamente isso que eu tô tentando dizer para você. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você pode distribuir o excesso. O excesso você pode distribuir de outras formas. Mas vai ter excesso. Não tem como cobrir a demanda com menos 198. O fato de estar o excesso para cá, olha lá, ó. Olha agora olha o gráfico. Agora eu arrumei o gráfico. Antes estava todo o excesso aqui. Agora eu deixei 11 de excesso aqui, 11 de excesso aqui e aqui só 33 de excesso aqui. O excesso espalhado não seria melhor? Tem que decidir. Me Aí eu parece vou mais criar. eficiente, né? Não Aí sei, você cria uma. intuitivamente. Olha que legal que é. Quem que tá falando que eu não vi aqui? David. Ah, David. Davi. Olha que bacana, David. A pergunta que você fez é totalmente pertinente. A distribuição do excesso não seria melhor? Não sei, eu não sou o gestor da sua empresa. O gestor que tem que me dizer essa relação. Se é melhor, se é pior. Se é melhor ter o excesso só em um. Por exemplo, se eu tenho um excesso só de um local, eu poderia fazer um trabalho naquele local com mais mão de obra de alguma coisa que não faz parte do serviço deles. Ah, mas isso aí me causa dupla jornada. Então pode me dar um problema trabalhista. Ah, então não faz. Ah, ter o excesso é melhor, mais distribuído é melhor. Então cria uma restrição que o excesso faz isso. Dá para fazer? Claro que dá para fazer. Não tenha dúvida. Eu quero minimizar os excessos. Né? Dá para fazer. Isso intuitivamente parece mais interessante, né? Você não coloca Parece tanta gente em ociosidade, Parece que sim. Parece que concentrado sim. no mesmo período. Agora, concorda no momento em que eu fiz aqui, ó, tirei os 11 daqui. Eu tirei os 11 daqui, coloquei para o X3. Eu não posso tirar ninguém daqui, dos 22? É que esse problema ele tá pegando só o cerne operacional, né? De atender um serviço. David, você reparou aqui uma coisa ou não? Que eu coloquei os 11 aqui. Puxa, olha, eu distribuí os excessos de uma maneira mais igualitária. Mentira, tá faltando gente aqui, ó. Criminalidade vai comer solto aqui, ó. Verdade. Perceberam? Então a gente tem que Cobertor é tomar. curto. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado porque o cobertor é curto. Aonde sobra cobertor não é o problema. O problema é onde que não pode faltar cobertor. Onde está sobrando cobertor, tudo bem. Aí, desde que não sobre cobertor, tá tudo bem. Então, se eu deslocar qualquer coisa aqui, eu posso até diminuir ou separar, desde que cumpra a restrição. Então, nesse caso aqui, eu não posso tirar esses 11 daqui. Puxa, e se eu tirar esse 77 daqui e colocar, sei lá, 22 para cá, então aqui fica 55 e aqui 55. Deu certo? Opa, agora deu certo. Agora ficou um pouquinho de excesso aqui e um pouquinho de excesso aqui. É melhor ou pior? Bom, não sei. Depende do gestor, depende do critério de desempenho. E aí eu posso adaptar o meu modelo para, ao invés de minimizar, somente minimizar, eu poderia colocar, olha, tem que Isso usar... entra como restrição, né? Restrição de excesso. Boa. É isso aí. Então, olha, eu posso ampliar o modelo do jeito que eu quiser. É um Aí bom o trabalho. F não pode exceder tanto percentual, tanto não pode ser. Você já sabe o valor líquido do excedente, tenta fazer o. É isso aí. Entendi. Fechou? Legal. Valeu. Bacana. Obrigado. Então, tem um lugar que dá para mexer, tem um lugar que não dá para mexer. Sempre assim, sempre assim. Muito bem. Como eu não sei qual é a resposta, eu vou resolver aqui de novo. Não sei, eu não lembrar. Tá aí. Muito bem, então, gente. Ó, vou salvar aqui. Vamos dar uma paradinha. Ah, não precisa salvar, só no final. Vou dar uma paradinha, então vou parar de gravar aqui.
Provavelmente eu vou ter que sair e entrar de novo, tá? Porque meu Teams travou para parar de gravar. Aí eu fecho aqui, são 9 horas, 9h15, então a gente volta, tá bom? E a gente faz mais 2 exemplos depois e tá beleza. Acho que a gente consegue parar aqui também. Então vocês conseguem parar a gravação aí? É, vou tentar.